Que bom, que bom. A Adriana está falando, eu gosto de ouvir a Adriana porque ela é bem realista, né? O que ela fala é exatamente o que a gente está vivendo em casa, o que a gente tem experimentado, e a gente tem vivido assim um tempo extraordinário, né? Agora o tempo de estar só, né? Com os filhos todos casados, e é uma fase nova mesmo, depois que eles casam e saem. Agora, para você ver o que é a diferença de pensamento. Na minha cabeça, eu torcia para que isso acontecesse o mais rápido possível. Os três casarem e saírem. Na cabeça de Adrina, por ela, nenhum casava e nenhum saía. Ficavam todos em casa. Mas assim, não tem como, não tem para onde correr, acaba acontecendo mesmo, que maravilha. Saiu o primeiro, saiu o segundo, o terceiro enganchou um pouquinho, mas graças a Deus descolou, saiu também, e eu fiquei nessa torcida. E eu lembro que o casamento do nosso filho do meio, que foi o terceiro a casar, foi bem na época da pandemia. E ele estava com tudo certo, né, tudo preparado, e com a pandemia o cartório fechou. E ele entrou em desespero, o que é muito positivo, né? Entenderam? Isso. Nos dias de hoje você tem que dar umas deixazinhas assim, de vez em quando para normalizar a coisa. Mas, enfim, o cartório fechou e ele tentou conversar com a juíza para saber se tinha como abrir uma exceção para ele. Ele queria casar, estava tudo certo, já tudo pago. E ela disse, rapaz, não, mas por que você não já vai morar no apartamento que você alugou com a sua noiva? Depois a gente faz o casamento. Aí ele disse, não, a senhora não entendeu, eu sou crente. Eu sou da lei dos crentes. Eu sigo o que a Bíblia diz e eu não vou ter relação sexual antes de casar, não. Resultado, a juíza ficou impactada. E ela disse, eu vou abrir uma exceção e a gente vai fazer pela internet o seu casamento. E assim foi. Lá no ministério, a mulher em casa, ela fez o casamento, né? A gente estava tudo lá pela internet e eu não podia perder a oportunidade. Eu perguntei a ele se a lua de mel ia ser pela internet. Ele disse, não, essa aí vai ter que ser ao vivo e a cores. Mas por que eu estou dizendo isso, queridos? Saiu o terceiro e agora a gente ficou só. E aí os comentários que começaram a chegar, disseram assim, vocês agora vão se deparar com uma síndrome. Eu disse, como é que pode? O pessoal já pensa nisso para casamento. A síndrome tem um nome, é a síndrome do ninho vazio. Ninho vazio significa, não tem nada. Mas tinha, eu e a Adriana estavam lá, então o ninho não estava vazio. As pessoas dizem, mas é porque os filhos saem, vocês ficam sozinhos em casa com a esposa, aí senta aquela falta e tal. Eu pensando cá comigo, que coisa boa, começou o melhor momento da minha vida. Chave fechada pelo lado de dentro, eu e a Adriana sozinho, imaginando aqui já até eu de cueca correndo atrás dela, sei lá, qualquer coisa. Porque agora a gente estava só, não tinha mais aperreio de nada. Eu falei, você vai ficar triste agora. Porque é a síndrome do ninho vazio. As pessoas programam coisas. Já viu aquela programação, a crise dos 3 anos? Me diga como é que uma pessoa pode ter essa sabedoria de dizer que você casou agora e com 3 anos você vai ter uma crise. Aí tem a crise dos 5, a crise dos 7. A crise dos 7 é igual à 7ª série do colégio. A 7ª série é mais perigosa, é onde mais se reprova. A crise dos 7 anos de casado. Por que isso, queridos? Como pode ser? Eu estou desenvolvendo alguma coisa que é crescente, que promove para mim a possibilidade de melhora. Se eu tenho tudo isso em Deus e na palavra, se eu me render à palavra de Deus, a coisa só vai melhorar. Ah, não, mas vai ter a crise, vai ter não sei o quê. Que conversa, rapaz. A gente vai viver sempre os melhores momentos da nossa vida. E no meio do casamento, eu considero o relacionamento conjugal, o casamento, formação de uma família, como um bolo. Que você corta as fatias e você vai comer as fatias do bolo. Ninguém pega um bolo para comer dessa forma, o bolo de tudo assim, né? Você vai cortar por fatias. O casamento, ele é feito por fatias. Tem essa fatia do desenvolvimento pessoal com Deus. Essa é minha, responsabilidade minha. Ninguém se mete, até porque não pode. Mas tem também a do relacionamento com ela e ela comigo. Tem criação dos filhos, financeiro na família, sexo, percentual de separação, de fim de família por causa da área do sexo. Pode falar essas coisas aqui, né, pastor? Os homens aí, à vontade, beleza, isso aí. Lembram disso? Não, brincadeira. Finanças, outra razão grande de separação. Então, esses pontos, eles precisam ser pensados de uma forma mais séria. Você começar a promover mudança nessas áreas. Eu vi umas frases sobre sexo no casamento que eu achei bem interessante. Eu escrevi algumas aqui para vocês. Diz assim, sexo não é o início da intimidade, e sim o resultado dela. Vou dizer de novo que ficou poético e filosófico.
Sexo não é o início da intimidade, mas sim o resultado dela. Quando essa frase aqui, que é perfeita, começa a ser mudada, sexo antes de casamento, essas coisas todas, aí começa a deturpar tudo daquilo que Deus programou para a nossa vida. Tem uma outra que diz assim, ó, fazer sexo antes do casamento é pecado. E não fazer depois de casado é pecado também. Os homens, pode dar glória a Deus, é um bom momento aí para você. O sexo começa antes do ato. Como é? Que negócio? O sexo para o homem e para a mulher é bem diferente, né? O homem, ele tem uns momentos do dia que ele pensa em sexo, que são exatamente as 24 horas que o dia tem. A mulher, raridade, tem muita coisa para fazer, pouco pensa nisso. O homem, horário, de manhã cedo, acordou? Ô, meu irmão, vamos lá. Né? Vamos começar esse serviço aqui. A mulher, final do dia, e olhe lá. Aí tem que entrar num acordo, queridos. Marca para fazer do meio-dia. Acordo. Deixa o meio-dia de lado, foi só uma brincadeira. Mas assim, tem que entrar em acordo. Porque tudo vai depender de como a gente desenvolve. Então, se você quer alguma coisa, homem, aprenda essa daí. Se você quer alguma coisa para o futuro, começa a trabalhar agora. Porque o começo do dia, aquele bom dia, o que é que você precisa hoje que eu possa fazer? Aquela atitude, vai preparando o terreno para aquilo que você vai. Você não vai fazer por isso, mas a gente vai fazer porque isso é princípio bíblico também. Tratar bem, se dedicar, porque se trata mal o dia todo, chega no final, está querendo alguma coisa, cara, fica num piloto automático, ou vai fazer por uma outra razão, aí começa a deturpar um princípio criado por Deus, porque sexo foi criado por Deus. Aquela hora que a gente está lá, aleluia. E os olhos ficam parecendo que vão sair da caixa. Aquilo ali foi Deus que criou. Aquela sensação, Deus que criou. Tudo foi Ele. A questão é que as pessoas estão mudando o princípio. Estão começando a adicionar coisas, a fazer outras coisas, a mudar aquilo que Deus criou. Mas foi Ele que criou, faz parte do projeto, queridos. Então, da mesma forma que você vai voltar a beijar a sua esposa, da mesma forma. Amém? Eu vou para entenderam? Eu vou para um outro ponto, que a gente fala sempre quando está... desculpa, senhora. Deixa eu só falar um pouquinho aqui em relação a sexo. Eita, estou fora. Peraí que eu vou sair agora, que o negócio vai pegar fogo. É bem interessante que quando a gente começa a nossa vida, né, de casado, isso não é problema, né? Isso é coisa bem resolvida, toda hora é hora, está tudo bem. Mas, como o Júnior falou, sexo para a mulher é algo bem mais complicado do que para homem, né? O homem, realmente, ele é dotado dessa proeza, que está tudo bem, maravilhoso. Porque o homem é mais visual, né? Sei lá, é mais algo mais fácil. Mulher é mais sentimental, né? A mulher precisa realmente ser reconhecida. Eu até acredito que Deus fez desse jeito mesmo, por conta do valor que nós temos. Porque a mulher não é para ser tão fácil, não é para ser vulgar, ela é para ser realmente desejada, ela é para ser realmente investida, ela é para ser realmente procurada. É assim mesmo, está tudo normal. Mas também existe uma questão muito séria nesse tema de sexo, que às vezes as pessoas não dão muita ênfase, muita importância, que é realmente o natural, a questão dos hormônios, a questão da idade. Porque o homem, ele pode ficar com 80 anos, mas está tudo bem, está tudo funcionando, pelo menos... Apontando para mim. Aí, né? Essa parte eu vou sair até de lado para não apontar para mim. A mulher não, a mulher chega a uma certa idade e ela começa a ter uma caída dos hormônios, realmente, e a gente sabe que sexo tem tudo a ver com hormônio. E aí, por conta disso, não existe uma investigação, não existe uma ajuda mesmo para saber se está tudo bem, e você vai achando que está tudo normal, afinal de contas, eu sou assim, eu estou assim. Mas não tem nada errado em você procurar uma ajuda nessa área para que a coisa realmente possa melhorar. Mas o problema também está aí, porque às vezes o marido não compreende, acha que realmente é falta de desejo mesmo, é falta de interesse mesmo, é tipo assim, já fiz demais, está bom, está resolvido, para que isso? E tem outras coisas mais importantes. Mas num momento do sexo, num momento de um ato, né, de um casamento, de um casal, é algo realmente muito prazeroso. Se Deus criou, como o Júnior falou, é porque existe uma importância nisso. Agora, eu também sei que vai chegar um ponto
que não precisa realmente ter o sexo, o ato em si. Como ele falou, o simples pegar de mão, uma conversa, um momento romântico, deitado numa cama, conversando, deitando a cabeça no peito, e até rola uns beijos, pode ser um ato sexual ali bom também. Mas não podemos nos confiar, aproveitar dessa situação e não querer fazer mais nada nunca mais. Amém. É pecado. Se você ainda tem condições de fazer, se você ainda sabe que precisa fazer, bota força nisso. Se não está muito bem, procura ajuda. Maridos, compreende suas esposas. E mulheres, compreende seus maridos também. Porque tem essa história, mas todo dia, ei, está tudo bem. Está tudo bem. Só trabalha a tua cabeça. Também se for todo dia é demais, né? Mas trabalha a tua cabeça e entende que ele realmente tem necessidade de se gosta. Porque, às vezes, a gente começa a achar que não tem necessidade, porque só tem necessidade quando eu estiver afim. Lembra do que eu falei? É uma parceria, é uma comunhão, é uma conversa, é um entrosamento. Nesse momento, nesse assunto, precisa também do entrosamento, para que realmente a gente possa ser bem-sucedido e o diabo não encontre espaço em nossas vidas. Não encontre uma porta aberta. Porque, na verdade, ele procura encontrar uma porta aberta. Procura encontrar uma brecha para que venha agir. E somos capazes e fervorosos para estar sempre fechando essas portas e essas brechas. Para que não dê nenhum motivo para que o diabo possa encontrar respaldo para agir em nossas vidas. Amém? E isso é uma área que o diabo age. E age com força. Então, a gente precisa ser esperta, atentar para isso e considerar que isso é algo sério e importante em nossas vidas. Amém? Uma outra área que, não menos importante, é essa área financeira, né? Eu estava lendo algumas coisas esses dias e uma das coisas que mais acontece no relacionamento, nessa área financeira, quando chega o momento da dificuldade, é murmuração. E você sabe que, biblicamente falando, a murmuração, ela elimina a ação da fé, a reclamação. Então, nós como filhos de Deus, nós temos um procedimento padrão, um estilo de vida. E no nosso estilo de vida, a gente não oscila se tiver demais ou se tiver faltando. Porque a gente acredita em Deus. Isso é suficiente para você viver bem, independente da situação que você está vivendo. Ok? O primeiro passo para o sucesso financeiro é uma compreensão de que o estilo de vida, nosso estilo de vida não depende do que temos ou do que não temos. Você pode ficar pensando, cara, e aí como é que faz esse negócio? Eu vou te dizer, Paulo, quando escreve a carta dele aos Filipenses, no capítulo 4, ele traz uma explicação e ele fala sobre ele mesmo. E eu gosto muito dessa explicação de Paulo. Ele começa falando a respeito das ofertas que ele recebia das pessoas e depois ele começou a falar, e ele foi muito profundo. E eu quero trazer isso como uma base bíblica para você nessa área financeira. E Paulo diz assim, a partir do verso 10 de Filipenses 4, na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. No verso 11 ele diz assim, não estou dizendo isso por me sentir abandonado. Ou seja, Paulo não sofria de carência. Amém? Vocês têm que olhar para mim, meu Deus, nunca mais ninguém me deu uma oferta. Não. Paulo não sofria de carência. Ele diz assim, não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois eu aprendi a estar satisfeito com o que tenho. E eu queria dar uma pausazinha nesse verso 11, para trazer isso como um princípio para a nossa vida de sucesso familiar na área financeira. Seja satisfeito com o que você tem. Vou dizer de novo, seja satisfeito com o que você tem. Isso não impede de você desejar coisas novas. Mas o primeiro passo para você alcançar as coisas novas é estar satisfeito com o que você tem. Porque se eu não estiver satisfeito, eu vou murmurar, vou reclamar, a coisa nova não chega. Agnaldo, você está dizendo isso, mas você não sabe o que eu estou passando. Não sei o que você está passando. Eu sei o Deus que pode te tirar do que você está passando. Amém? Então, esse pensamento de Paulo traz para a gente um ensinamento muito grande. Então, eu tenho que estar satisfeito o tempo todo com aquilo que eu tenho. Você está dizendo isso, mas você não sabe que lá em casa está faltando alguma coisa. Permanece satisfeito que Deus vai suprir.
Amém? Aí ele continua e no verso 12 diz assim, eu sei, Paulo falando, eu sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Paulo estava falando sobre dois extremos. E quando ele diz eu sei, ele está dizendo assim, eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque já vivi isso, os dois extremos. Um desses extremos era ter necessidade, ou estar necessitado, e o nome disso é falta. Paulo também teve faltas. E ele disse, eu também sei conviver com o outro extremo, e ele chama esse extremo de ter mais do que é preciso. Talvez fique uma pergunta, será que eu preciso de habilidade para conviver com sobra, com ter demais? Precisa, porque tem risco nos dois extremos. No extremo da falta, o risco é a murmuração. É dizer, isso é uma desgraça de vida, acontece com todo mundo, só não acontece comigo, como é que pode? Cadê Deus que não está me vendo? Esse é o risco. Mas e desse outro lado? Tendo mais do que o que precisa, tendo sobra, qual é o risco? Eu consegui. Não foi você, foi Deus. E esse é um grande risco. Tirar Deus da jogada, colocar Deus de fora e achar que é a sua capacidade, o seu potencial. É Ele que nos dá força para adquirir riqueza. Ele está plenamente envolvido com isso. E Paulo estava dizendo aqui, eu sei, eu conheço das duas coisas. Aí ele diz, aprendi o segredo. E eu gosto muito quando Paulo diz isso, porque aprendi significa eu não sabia. Só se aprende alguma coisa que você não sabia. A segunda palavra é o segredo, que ele disse, esse segredo é tão bom que eu vou espalhar. Paulo espalhou e eu estou espalhando também. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome. Quer tenha muito ou tenha pouco. Ele disse, eu aprendi esse segredo. A minha vida de comunhão com Deus, a minha alegria plena com Deus, não tem uma dependência direta do que está acontecendo ao meu redor. Se tem comida, se não tem, se tem dinheiro, se não tem. Não. Isso está aqui, eu estou olhando para lá. Isso me faz lembrar de Pedro caminhando sobre as águas. Quando ele permanecia olhando para Cristo, ele andava. Mas quando ele resolveu olhar para os lados, ele afundou. Não é diferente na nossa vida. Esse é um grande ensinamento que Paulo traz para a gente. E ele diz assim, aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. O verso 13, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez um dos versos, talvez esse verso só perca para o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque é bom de dizer demais. Posso todas as coisas dá uma noção de, uau, Superman. Não é isso não. Olha, essa tradução que eu estou lendo para vocês, o que é que diz no verso 13? O tal do posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo estava dizendo, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Aí traz um outro sentido para a história, queridos. A situação ela vai sempre existir, seja muito boa, muito ruim, média, mais ou menos, sei lá o quê. Mas tem uma força de Cristo em mim. Aleluia. E é essa força de Cristo em mim que faz superar os momentos em que as dificuldades possam chegar no meu relacionamento. Que faz superar os momentos de dificuldade com a criação dos meus filhos. Quantas coisas a gente vai poder superar? Pela minha capacidade, o meu potencial. Não! É Cristo em mim. Posso todas as coisas. Por causa de Cristo, que é Ele que me fortalece. Amém? Esse é um princípio. Se eu me abraço com esse princípio, certamente eu vou ser bem-sucedido. Tanto no meu relacionamento, na área de criação dos meus filhos, no financeiro, em tudo eu vou ser bem-sucedido. Criar filhos é uma grande arte, queridos, porque eles são diferentes, nasceram do mesmo canto, saíram do mesmo canto também, mas são diferentes demais, porque eles trazem características pessoais. É o temperamento. Lívia, a calma do mundo todo. Ah, Lívia, a casa está caindo. Ela vai dizer, eita, que legal. Arthur já tem um pouquinho mais de desespero. Netinho também é diferente. Cada um diferente do outro. E a gente tem que ter a arte. Sabe qual é o grande segredo de criar os nossos filhos? Primeira coisa, seja exemplo para ele. Que ele possa ter você como o grande herói da vida dele. Sabe, sempre gostei de lutas. Lá em casa todo mundo é envolvido com luta, né? Eu luto, Arthur luta, Agnaldo Neto luta, Adrina é uma luta, todo mundo está envolvido, de uma forma ou de outra, todo mundo está envolvido com luta. Mas os meninos sempre gostavam, quando eu ia para os treinos e tudo mais, eles crianças, e eu ia buscá-los no colégio, Arthur mesmo fazia questão, ele me pegava pela mão e dizia, vamos lá dentro que eu tenho que pegar minha bolsa. Ele deixava de propósito alguma coisa assim para passear comigo no colégio.
O pai forte com a camisa jiu-jitsu. Isso para ele era o máximo, mas era a forma como ele tinha de me ter como exemplo. Mas não é só isso. Tem muitas outras coisas. Ele tem que ver o meu relacionamento com a minha esposa, a forma como eu me relaciono com os meus pais, porque ele sabe que aquilo é um reflexo, é uma continuação. Eu lembro que uma vez, eu sempre gosto de lembrar dessa cena, eu estava me arrumando para ir para a igreja, e quando eu ensaco a camisa, ensacar você sabe o que é, né? Ensacar significa botar a camisa por dentro da calça, beleza? Quando eu ensaco a camisa, e é um segredo, fica só para a gente aqui, eu também coloco por dentro da cueca, pelo reforço, para não ficar subindo. Então você tem a pressão da cueca, a pressão da calça e a pressão do cinto. Então a camisa não sobe de jeito nenhum. Mas eu estava fazendo isso, essa arte, depois que passa da cueca, você dá uma puxadinha. Se não, né? Evangelho também é cultura. E aí passou Arthur na porta do quarto, bem pequenininho, passou, ficou olhando um pouquinho para mim. Dias depois, a gente estava se arrumando para ir para a igreja, eu passo no quarto dele, está Arthur ensacando a camisa por dentro da cueca, da mesma forma. E eu fiquei pensando, ele vai repetir tudo o que eu fizer. Os nossos filhos vão repetir aquilo que a gente está fazendo e construindo hoje. Amém? Então, tenha intimidade mesmo com Deus. Dedique a sua vida a essa restauração contínua com Deus, esse aperfeiçoamento que Ele nos chamou para isso, e a gente vai experimentar de coisas maravilhosas em Deus e os nossos filhos também. Isso é família, uma ideia de Deus, um plano de Deus, um propósito de Deus. Você tem mais alguma coisa, senhora? Amém. Só para dizer mesmo que você veio aqui hoje realmente para entender que casamento, como o Júnior falou, relacionamento, a nossa família é uma ideia de Deus. E que você precisa entender que você não está competindo, não são competidores. Vocês não estão jogando em times diferentes. Existe um time só. Isso. E que se no time, mesmo aqueles que estão sentados no banco, quando ganha, eles também levam a medalha. Então, não é por ele o que ele vai fazer ou o que eu vou fazer, mas o que nós estamos fazendo. Porque estamos juntos nessa. Estamos no mesmo barco. E se o barco afunda, iremos afundar junto. Então, o sucesso de Júnior é o meu sucesso e vice-versa. Então, não somos competidores. Somos cônjuges. Somos uma só carne. Somos pessoas realmente que vivem para dizer que Deus é bom. Que vivem para dizer que a nossa família é algo mais importante Amém. Que você tem aqui. Porque, às vezes, a gente mistura muito, bota qualquer outra coisa mais importante. Mas a nossa família, os nossos cônjuges, os nossos filhos, eles são importantes demais. Porque Deus confiou os nossos filhos a nós e iremos prestar conta. Como eu falei, não é a igreja, mas somos nós mesmos. Então, sai com essa convicção hoje daqui, que o que você tem de precioso é a sua família, que vale a pena você investir, vale a pena você mudar, vale a pena você rever os conceitos, os valores, e saber qual é o verdadeiro valor que Deus quer que você dê à pessoa que realmente precisa ser valorizada. Então, as coisas, quando dão errado, é porque a gente não atenta realmente. Eu já ouvi tanto isso, Adrina, e as coisas não funcionam. Agora eu vou falar certo. Não damos ouvido, porque as coisas entram e saem da mesma forma. Precisa entrar, cair no nosso coração e precisa brotar, porque somos pessoas aperfeiçoadas por Deus. Temos o Espírito dentro de nós e precisamos realmente dizer que vale a pena. Amém. Vale muito a pena. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu queria encerrar com isso. João capítulo 2 fala sobre o primeiro milagre de Cristo. Ele foi convidado para uma festa de casamento em Caná da Galileia. E ele foi. Isso é o primeiro sinal de que ele concorda com a criação da família. Porque se ele não concordasse com o casamento, certamente ele ia rejeitar o convite. Mas lá estava Jesus e os discípulos, convidado, e foi para a festa. De repente, quem calculou o vinho, calculou errado. Não sei se tinha muito penetra nessa festa, mas acabou o vinho. E aí ele pede, vocês conhecem essa história? Pede para que peguem aquelas talhas com água, levem para o especialista em festas, e quando o especialista experimenta aquela ex-água, agora vinho, aí ele diz uma coisa. Ele diz assim, rapaz, o que vocês estão fazendo nessa festa é diferente do que normalmente se faz. Aqui está fugindo do normal.
está fugindo do natural. Porque naturalmente, normalmente, se coloca primeiro o vinho melhor. Depois que o pessoal já bebeu um pouco, aí colocam um inferior e eles nem conseguem perceber. Esse é o princípio do mundo. Casamento, uma instituição falida, isso vai sempre piorando. Meu Deus do céu, isso aqui é uma algema, não sei o quê. Esses são os pensamentos. Mas se você que é casado, convidar Jesus para essa eterna festa do seu casamento, aleluia, certamente, quando os problemas surgirem, Ele está lá. Ah, mas eu estou precisando de um milagre, especialidade dele, Ele está lá. E aí, o meu casamento vai sempre melhorar. Da mesma forma que o segundo vinho foi melhor, eu não quero adicionar nada à Bíblia, mas se porventura tivesse acabado o segundo vinho e Jesus continuasse na festa, Ele faria um outro milagre. E quem fosse experimentar ia dizer, esse terceiro está melhor do que o segundo. Se Jesus fizer parte da eterna festa de casamento, vai ser sempre assim, progressivo, com mudança, positivo, alegre, aproveitando aquilo que Deus criou. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome pelo centro de todas as coisas, a tua palavra. Ela que nos conduz, ela que nos traz os alertas, tem a melhor programação para a nossa vida. E nós nos reunimos essa noite para tratar desse assunto. Quantas coisas podiam ser faladas, mas aquilo que nós ouvimos essa noite, nós queremos que fique firmado no nosso coração, na verdade implantado, para que a gente possa ter como base, norte para a nossa vida. Nós queremos nos aperfeiçoar cada dia na nossa relação com você, porque isso certamente vai refletir na nossa relação familiar, na forma de criarmos os nossos filhos e, consecutivamente, vai refletir na nossa vida ministerial, em tudo aquilo que nós temos para construir no reino, tudo aquilo que você nos chamou para fazer. Somos gratos por essa noite, pelo despertar e por saber que você continua cuidando de nós. És sempre o centro da nossa vida. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, muito obrigado. Que bênção pela oportunidade de estar com vocês, pastor.